Olá, tudo bem? Eu quero deixar uma palavra ao seu coração nesse dia. Eu estava pensando sobre essa pandemia do coronavírus. Nós estamos vivendo a maior pandemia da história. E não é a pandemia do coronavírus. Há um texto lá em Romanos, capítulo 3, verso 23, que eu quero deixar para você aqui do Instagram. Veja só o que está escrito em Romanos 3, 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não há dúvidas que a crise do coronavírus é um problema terrível em diversos aspectos, que tem atingido economia, saúde, estabilidade emocional das pessoas, tem com toda certeza nos atrapalhado. E a questão se agrava ainda mais porque a cada dia de 2020 os problemas vão aumentando. É tufão no Brasil, é terremoto lá no México, é guerra entre a China e a Índia, um novo vírus nos porcos que foi descoberto, uma variação do vírus da influenza, da gripe suína, tanta coisa que tem acontecido nesse ano de 2020, não está fácil essa pandemia. Mas, na verdade, eu acredito que a maior pandemia da história não é a do coronavírus, não é a da gripe espanhola, muito menos da peste negra, é a pandemia do vírus chamado pecado. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. O pecado tem perseguido a humanidade desde a sua origem na criação de Deus. O coronavírus surge na China, mas aonde surge o pecado? A Bíblia nos mostra que o pecado surge com Adão e Eva, o primeiro casal humano. Eles pecam contra Deus. O vírus do pecado nasce num coração inclinado ao pecado e à rebelião. E a partir disso, desdobramentos terríveis vêm sobre a raça humana. Porque quando eu olho para uma criança linda e maravilhosa, como as minhas filhas, quando eram bebezinhos e tantas outras crianças, elas são lindas, cheirosas, maravilhosas, cheias de esperança, de possibilidades. Mas a criança, mesmo sendo algo lindo e maravilhoso, é alguém inclinado ao pecado. Infelizmente, muita criança linda e maravilhosa, quando cresce, se torna homicida, adúltero, alguém violento, alguém cheio de corrupções no seu coração. O vírus do pecado é a pior pandemia da história humana, porque ele tem destruído gerações e gerações, sociedades, famílias com guerras, violências, maldades e tantas coisas erradas na nossa sociedade. Na verdade, o pecado humano, ele é um problema que eu e você temos que combater na nossa vida. Sabemos que todos os vírus, seja o zoster, o HIV, seja o vírus da dengue, a zika vírus, ebola, todos eles têm um tipo de tratamento, remédios que são utilizados ou para curar a doença ou para combater os efeitos da enfermidade. Qual é o remédio que nós usamos contra o pecado? Com toda certeza, o único remédio eficaz para combater o vírus do pecado no coração do ser humano é Jesus Cristo, Filho de Deus, aquele que nasceu da Virgem Maria, que foi criado por José, que esteve aqui na terra no século I, que há 2000 anos atrás andou entre nós, viveu entre nós, pregou o amor, a paz, a humildade, pregou a aproximação com o Criador através de um relacionamento de oração. Jesus Cristo, ele morre na cruz para pagar o preço pelos nossos pecados e nos purificar e nos libertar de todo o domínio que o pecado exerce no coração do ser humano. Em Jesus Cristo, uma pessoa pode ser liberta e curada da vida no pecado, pode ter a sua mente renovada, a sua vida transformada e ser uma nova criatura, ser uma pessoa regenerada. A pandemia do pecado é a pior pandemia de todas, porque ela tem destruído crianças, jovens, adultos, idosos, homens e mulheres. Ela tem acabado com a nossa sociedade, porque através do pecado surgem as guerras, as deturpações na sexualidade, surgem os problemas emocionais, surgem as divisões, egoísmo, traições, adultério, violência, agressividade, individualismo, egoísmo, tantas coisas ruins. Mas o Filho de Deus, Jesus Cristo, pode nos transformar e nos libertar de todas essas mazelas.
Eu gostaria de dizer a você que, infelizmente, no meio cristão evangélico, há pessoas que denigrem a imagem do Evangelho e essa proposta que eu estou ministrando nesse instante, porque não se converteram verdadeiramente. Há muita gente na igreja que ainda vive no pecado e não se entregou totalmente ao Senhor Jesus. Então, quando alguém de fora da igreja olha para a conduta dessas pessoas, ela desacredita da proposta de transformação e de libertação. Mas eu afirmo a você que dentro das igrejas há pessoas que tiveram a sua vida transformada, há pessoas que foram libertas do pecado. E são esses testemunhos que eu me apego para dizer a você: se entregue a Jesus, fuja desse vírus chamado pecado. É claro, com o coronavírus temos que usar máscara, manter o distanciamento social, evitar aglomerações, mudar o nosso padrão de vida, cuidar com a higiene. Mas eu digo a você que o pior vírus não é aquele que mata o corpo, não é aquele que traz problemas fisiológicos. O pior vírus é aquele que acaba com o seu corpo, alma e espírito. E o pecado tem essa possibilidade, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Sem Deus não somos nada. Sem Deus estamos perdidos e vazios nessa geração. Eu senti de gravar essa mensagem, eu escrevi ela, eu compartilhei por áudio e agora eu estou gravando ela para compartilhar no meu YouTube e no meu Instagram. Que Jesus te abençoe. Eu espero que você tenha gostado dessa mensagem. Se você puder, compartilhe ela com pelo menos 10 pessoas, porque se temos que tomar cuidado com o coronavírus, com HIV e com outros vírus, com toda certeza, nós temos que tomar cuidado com o pecado que está entranhado no nosso coração. E apenas Jesus Cristo, o Filho de Deus, pode nos libertar desse mal terrível que acompanha a humanidade desde Adão e Eva, o primeiro casal humano. Que Jesus te abençoe. Fica aqui a palavra que eu tenho nesse momento para você. Eu sou o pastor Julián Ferraz e eu peço a você que se inscreva no meu canal, que curta esse vídeo e compartilhe ele com alguém em nome de Jesus. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Até mais. Tchau, tchau.